Senhor, foi no Calvário que Tu mostraste o profundo, incompreendido amor. Foi no Calvário, no sangue vertido na cruz, que nós encontramos salvação e perdão pelos nossos pecados. Foi no Calvário que o Teu grito é o nosso grito e que a Tua morte é a nossa morte. Mas Tu venceste e por isso estamos aqui, nesta noite, para lembrar e reviver o que Tu fizestes por nós. Que Teu Espírito toque nosso coração, que Teu Espírito nos dê sensibilidade, que Teu Espírito nos convença e fale a cada um de nós. Em Teu nome. Amém. Como eu mencionei na introdução do nosso culto, Sexta-feira Santa é um dia desconcertante. Talvez para os mais antigos, foi um dia bem mais forte do que hoje. Vivíamos de uma forma mais intensa para lembrar que esse dia era diferente, marcado pelo silêncio, não se fazia quase atividade nenhuma. Hoje o tempo mudou, a forma de encarar é um pouco diferente, porém a mensagem continua a mesma. A mensagem de um Deus que vai até as últimas consequências, de um Deus que se humaniza, de um Deus que nos encontra na mais fragilidade, situação que um ser humano poderia viver. A mensagem continua a mesma, por isso é um convite nesta noite, para que a gente vivencie de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. E eu quero lembrar das 7 últimas frases de Jesus. Não sei se você alguma vez já se deu conta, mas Jesus, antes de expirar, antes de dar o seu último suspiro, antes de entregar o seu espírito ao Pai, Ele ainda expressa 7 frases, 7 palavras, as 7 últimas palavras. Quem já teve oportunidade de acompanhar alguém no final da vida, e essa pessoa ainda teve a oportunidade de falar as suas últimas palavras, sabe que essas últimas palavras são as que ficam. São aquelas talvez as mais importantes, as mais impactantes. São aquelas palavras que talvez não foram ditas ao longo de anos, mas que naqueles últimos minutos se tornam marcos, se tornam palavras que mexem com o nosso coração. Também não é diferente com as palavras de Jesus. E essas palavras que a gente encontra nos 4 evangelhos, não está só numa leitura de um evangelho, está nos 4, Mateus, e Marcos, e Lucas, e João. Elas são fortes, elas são impactantes, porque essas palavras, ainda que Jesus diz, elas se destinam para os outros. Passou pelo que ele passou, a humilhação, a condenação de maneira injusta, a sua entrega, a sua traição por aqueles que caminharam com ele, o seu julgamento que foi feito de forma totalmente injusta, ele mesmo assim, ele profere essas palavras. E a primeira delas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que Jesus passou, depois de tudo que ele sofreu até chegar no Calvário, até ser levantado naquele madeiro, as pregadas na cruz,
o seu sangue, a sua dor. Ele olha para a multidão, ele olha para os soldados que estavam zombando, ele olha para os religiosos que o condenaram, ele olha para aqueles que representavam os governantes do Império Romano. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa primeira palavra de Jesus na cruz é a marca da sua identidade. Ele pôde dizer isso porque o perdão foi a marca de Jesus. Porque o perdão foi o que ele ensinou. Ele disse aos seus discípulos: quando alguém lhe ofender, quando alguém lhe maltratar, perdoe. E não perdoe apenas 3 vezes, perdoe 7 vezes 70. Perdoe sempre. Ele disse aos seus discípulos que o perdão seria a marca daqueles que viriam a crer, a marca do reino. Por isso, meus queridos, quando a gente vivencia esse dia, Semana Santa, esse dia santo, nós vivenciamos também o perdão de Deus. Um perdão que nos é dado imerecidamente. Talvez você até ache que você é digno e merecedor dele, mas não, nem eu nem você. Só recebemos por graça, só recebemos porque Deus é amor, só recebemos porque Deus é perdão, e não poderia ser diferente. Será que eu e você diríamos essa frase nos nossos últimos dias? Será que eu e você conseguiríamos dizer para os malfeitores? Será que eu e você conseguimos dizer para aqueles que nos ofenderam? Aqueles que nos traíram, nos enganaram, nos roubaram? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E todas as vezes, meus queridos, que nós deixamos de perdoar, é como se a gente ouvisse uma martelada na cruz. Ele perdoou os seus algozes. Ele perdoou os que humilharam. Ele perdoou os 2 criminosos que estavam também crucificados ao lado dele. Às vezes nós costumamos dizer que aqueles 2 eram um bandido bom e um bandido mau. Na verdade, eles eram criminosos, de alta periculosidade. Só eram crucificados pelo Império Romano aqueles que cometeram terríveis assassinatos, terríveis atrocidades. Então aqueles 2 homens não roubaram galinha, não roubaram qualquer coisa. Eles estavam lá pagando pelos pecados, pelos erros. Mas aí um deles disse o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a segunda frase de Jesus, a segunda palavra de Jesus, foi: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu farás parte comigo do novo céu, do reino, da justiça de Deus. A quem Jesus, ele confere o paraíso? Ao religioso? Ao bonzinho? Não. Aquele que também estava pagando pelos seus erros, mas que teve
a percepção de, naquele momento, pedir: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus acolhe a todos, sem distinção. Jesus acolhe até aquele que cometeu o pior crime, mas que no seu último momento tem a capacidade de pedir perdão. Pois só pede perdão quem ainda tem uma esperança e uma fé dentro do seu coração. Jesus acolhe, e todas as vezes que nós não acolhemos, todas as vezes que nós excluímos, todas as vezes que nós não deixamos que pessoas tenham oportunidade de novas chances, nós ouvimos a segunda martelada na cruz. O acolhimento de Jesus é uma das suas características. Ele acolheu aqueles que ninguém queria acolher. Ele foi ao encontro daqueles que eram considerados impuros. Ele foi ao encontro de mulheres que não eram ouvidas. Ele foi ao encontro das crianças que eram consideradas objetos. Ele foi ao encontro dos doentes, dos pecadores, dos publicanos. Ele foi ao encontro, porque o acolhimento era uma marca de Jesus. E o reino de Deus é um reino que nos acolhe. Por isso, quando Jesus olha para a sua mãe, lá da cruz, que está ali, uma mãe que sofre, uma mãe que chora, e quem já enterrou um filho, sabe o que é uma dor. Um pai que enterrou um filho, sabe o que é uma dor. Uma mãe que enterrou uma filha, sabe o que é uma dor. Está lá a Maria, olhando para o seu filho. E ao lado dela está um dos melhores amigos de Jesus, o mais próximo, chamado discípulo amado, João. E Jesus olha para eles. E Jesus tem a capacidade de, ainda no meio da sua aflição, da sua dor, uma dor que é imensurável, uma dor que a nossa palavra, o nosso português, o nosso termo não consegue traduzir. Jesus olha para eles e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus não deixa ninguém órfão. Jesus não deixa ninguém desamparado. Jesus, mesmo na cruz, se preocupa com a sua mãe e com seu amigo. E dá a eles a oportunidade de um cuidar do outro. Deus é um Deus que cuida de nós, meus queridos. Deus é um Deus que chora conosco. Talvez se pergunte: onde está Deus? Deus está conosco. Por isso Ele pode dizer à sua mãe e ao seu amigo: cuide um do outro. E é no cuidado um do outro que a gente experimenta o cuidado de Deus. Por isso, quando nós não cuidamos, quando nós não acolhemos as pessoas que Deus coloca na nossa vida, quando nós desamparamos, quando nós excluímos, nós ouvimos a terceira martelada na cruz.
Jesus também chega ao Pai numa profunda aflição. Nós precisamos imaginar que essa morte é uma morte dolorida. Os romanos sabiam que a crucificação não era uma morte rápida. Ela era dolorida. Ela era para que a pessoa, o criminoso, pudesse sentir a sua agonia mais profunda. E naquele momento Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus começa a gritar, e o seu grito agora é um grito de dor, de abandono. É um grito que, conforme o salmista expressou, de alguém que sente o desamparo, de alguém que se sente sozinho, de alguém que se sente abandonado, de alguém que não tem para onde olhar, senão para Deus e dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que eu estou sofrendo? Por que estou sozinho? Jesus carrega sobre si todos os pecados. Jesus carrega sobre si todo o mal. Pense num pecado, pense no mal. Ele carregou. Ele absorveu. Ele trouxe para si. E ao trazer para si, ele sente o abismo, ele sente a distância. Porque pecado é isso, meus queridos. Pecado é a distância entre nós e Deus. Há um abismo. E Jesus experimenta esse abismo. Por isso o grito dele é um grito de tantas pessoas. É o grito que tantas pessoas nesse momento estão gritando: meu Deus, meu Deus. É o grito daquelas mães nessa semana que gritaram quando chegaram na creche e não encontraram seus filhos. É o grito daquelas pessoas que estão em guerras, de forma inocente, matando o seu semelhante, porque os fortes, os poderosos determinam isso. É o grito daquelas crianças que estão morrendo de fome. É o grito dos indígenas que estão abandonados. É o grito dos mais fracos. É o grito das pessoas que estão desamparadas. É o grito dos idosos que morrem isoladamente em casas de repouso. É o grito de pessoas que são injustiçadas, torturadas. Esse é o grito. E Jesus grita. Grita por ele. E grita por todos nós. Por isso o nosso grito é o grito por Deus. E quando não gritamos, e quando não mais ouvimos o grito, quando nossos ouvidos estão tapados, ensurdecidos, nós ouvimos a quarta martelada na cruz. Jesus começa a sentir sede. A sede é uma das últimas coisas que um ser humano consegue aguentar. Fome se aguenta por um tempo, sede não muito. Eu imagino a boca seca de Jesus, sem água, sem um gole, sem um refrigério,
sem uma água para trazer um pouco de alívio. E Jesus diz: tenho sede, tenho sede. A sede também foi uma das marcas de Jesus. Ele foi um homem sedento por justiça, por paz. Ele foi um homem sedento por amor, por perdão. Por isso ele disse à mulher samaritana: eu darei a você a água que vai matar a sua sede. Há uma sede, meus queridos, que só Deus pode saciar. Há uma sede que você tem e que eu tenho, que não são os bens que a gente corre atrás. Não é o dinheiro que a gente tanto luta. Não é a segurança que a gente tanto se esforça, achando que são essas coisas que podem nos trazer uma profunda alegria. Há uma sede no meu e no seu coração que só Jesus pode saciar. Só Deus é a sede da vida. É a sede de se sentir amado. É a sede de ser olhado. É a sede por ser reconhecido, abraçado. É a sede por ouvir: tu és meu filho, tu és minha filha. Quando nós não ouvimos mais a nossa sede, quando nós não mais nos permitimos a ter sede, quando nós nos enganamos com as nossas águas poluídas, com as nossas águas fracas, quando nós não bebemos da fonte, nós ouvimos a quinta martelada na cruz. O horror está chegando ao final. Mas não foram nesses poucos minutos que você está aqui sentado e ouvindo. Esse horror não foi nos momentos em que a gente simplesmente passa. Jesus vai dizendo: está consumado. A sua sexta frase está dizendo: está feito. O que tinha que ser feito foi feito. O que tinha que ser dito foi dito. O que tinha que ser pregado foi pregado. Ele colocou sentido na marca dos seus discípulos. Ele disse: agora vão e anunciem, pregue o Evangelho, anuncie essa mensagem, porque o que eu fiz é suficiente. O que eu fiz é suficiente para a salvação do mundo. O que eu fiz é suficiente para a salvação das pessoas. O que eu fiz é o poder para você anunciar, é o poder para você viver, porque está consumado. Não há nada mais a acrescentar, não há nada mais a colocar. Foi feito, foi realizado. O poder se manifestou. Eu cheguei até as últimas consequências. Eu estou chegando à morte. Eu estou morrendo. Eu vou ao túmulo. Eu vou até as trevas. Eu vou lá alcançar a morte. Eu vou chegar no lugar mais escuro. Mas eu sairei vitorioso. Mas antes disso, é preciso que seja feito. É preciso que tudo esteja consumado, para que a luz brilhe, para que o amor prevaleça. E nós, meus queridos, somos discípulos e discípulas de Jesus. Nós somos chamados a ser sal e luz. Nós somos chamados a anunciar, a viver esse Evangelho. Nós somos chamados a fazer diferença. Nós somos chamados a continuar propagando em palavras e em ações. Nós somos chamados a crer e a viver esse poder que foi consumado.
Nós somos chamados a viver essa novidade, a ter uma vida nova, transformada, liberta, restaurada. Nós somos chamados o povo de Deus, a nova comunidade, a nova igreja, um novo reino. Nós somos chamados para fazer diferença nessa cidade. Nós somos chamados para fazer diferença onde nós estamos. Porque foi consumado. Não há mais o que fazer, acrescentar. Deus fez por nós. Tudo foi feito por nós. Basta crermos, confiarmos, vivermos, assimilarmos, nos apropriarmos, crermos. Porque da parte de Deus foi feito. E o que Ele espera de mim e de ti é que nós continuemos o que Ele fez. É que nós continuemos essa mensagem transformadora. É que nós continuemos dizendo ao mundo: vale a pena. Vale a pena crer. Vale a pena ter esperança. É olhar para o mundo e seu sofrimento e as trevas e dizer: vale a pena crer em Deus, vale a pena confiar, vale a pena ter a marca de Cristo, vale a pena. Porque o que Deus fez, foi feito. E quando nós não cumprimos, quando nós não agimos, quando nós não assimilamos o Evangelho, nós ouvimos a sexta martelada na cruz. A sétima e última frase de Jesus é uma frase de entrega. Ele se lança e diz: Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos. E suspira. E morre. Ele que viveu na dependência do Pai. Ele que estava a serviço do Pai. Ele que fazia a vontade do Pai. Ele que pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice, se for possível. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele entrega o seu espírito. Ele se lança nas mãos de Deus. Ele cumpre o que tinha que ser cumprido. A frase de Jesus é um convite para eu e você entregar todos os dias a nossa vida. É um chamado para eu e você entregar todos os dias o nosso coração. Todos os dias entregar e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu dia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Pai, todos os dias eu entrego. O convite de Jesus, a última frase, é entrega. E quando não entregamos, quando insistimos em segurar e reter a nossa vida, andar sem Deus, andar sem Cristo, a sétima e última martelada continua ecoando no nosso coração como um convite. Venha, venha, se entregue. Eu fiz tudo isso por você. O que tu fazes por mim? Eu fiz tudo isso por você. Por amor. Para te salvar. Para que você esteja comigo. Para que você seja um discípulo. Para que você viva o reino nesse mundo. Para que você seja sal, seja luz, seja paz, seja amor. Para que você acolha. Para que você perdoe. Para que você ame. Para que você seja um pouco de mim nesse mundo. A sétima e última martelada é um convite para você. Entrega o teu espírito a Deus.
E assim, houve trevas. E assim o universo silenciou. A voz daquele que amou se calou. A voz daquele que só perdoou se calou. A luz se apagou. A voz daquele que veio para salvar se expirou. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. A morte foi vencida. E nós podemos celebrar no domingo a ressurreição e a vida. Nós podemos celebrar no domingo o preço que Jesus pagou por nós. Nós podemos celebrar no domingo a vitória. Amém.